E aí, galerinha do 7º ano, tudo certo aí com vocês? Espero que sim. Sou o professor Jefferson e estamos aqui em mais uma aula de Geografia aqui no 7º ano, claro, né? Gente, a nossa aula 22, como a gente vai ver aqui agora, ela fala sobre um assunto que é muito legal, muito importante da gente conhecer, que são as diferenças aí entre os biomas do Brasil, aqui do nosso país, né? Só que hoje, especificamente, a gente vai falar aí, ó, da famosa, a maioral, a Amazônia, o bioma de milhões, relacionado principalmente à questão da biodiversidade brasileira. A gente vai entender todas as situações a partir de agora. Vamos lá para a nossa aula. Pessoal, quando a gente estuda os seres vivos que vivem no seu habitat natural ou o meio ambiente, né, a gente costuma usar a palavrinha ecossistema, que é um sistema, um conjunto, que é formado pelos seres vivos, aí, os animais, os vegetais, os micro-organismos, e também pelos elementos da natureza, aí, o solo, a água, a luz do sol, o clima, o relevo, tudo isso misturado, né, gente? O ecossistema, a palavra ecossistema, é uma paisagem natural que não tem, assim, uma definição espacial exata, né? É o caso da Amazônia, por exemplo, aqui, né? Ela é uma região que é gigantesca, né? Mas quando a gente fala em ecossistema amazônico, na verdade a gente está falando aí de milhares de ecossistemas que são vizinhos, só que são integrados numa mesma paisagem que é bem maior, que é o caso do bioma. O conceito dessa palavra, de bioma, ele tem bem mais a ver com esse imenso conjunto de ecossistemas que são vizinhos e que têm alguma semelhança ali, são parecidos por causa da região em que eles estão. Geralmente, esses ecossistemas mais perto aí um do outro, né? Então, gente, o bioma é como se fosse assim uma grande paisagem natural que é definida por uma vegetação específica que aparece numa área muito grande, como é o caso aqui, né, na região amazônica. Aqui no território brasileiro, por exemplo, que é um país muito grande também, né, existem vários biomas, inclusive. É por isso, né, sempre bom a gente lembrar que quando o ser humano muda muito a vegetação natural de uma área, ela acaba mudando a fauna do lugar, né? Principalmente quando acontece aí o crescimento econômico da região por causa das estradas, a construção das hidrelétricas, das cidades, das fábricas, a substituição da vegetação nativa por causa das plantações em geral, né? E isso aí desde a história do Brasil, desde sempre, né? Na verdade. Pessoal, vamos voltar no tempo agora, hein? Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que a gente chama de Brasil hoje em dia, lá no século XVI, tinha duas grandes florestas que ocupavam a maior parte aqui do nosso atual território, né? A Mata Atlântica, na porção leste, né, na parte do litoral, que já foi inclusive quase toda desmatada, e a Floresta Amazônica, ela mesma, né, nas partes oeste, na parte norte do nosso país, que inclusive ainda permanece bastante preservada. De qualquer forma, pessoal, um estudo ou até mesmo um mapa sobre os biomas originais do Brasil vai ser sempre bem relativo, inclusive, porque sempre vai ter algumas partes que não existem mais como era antes, justamente por causa de todas essas transformações ao longo do tempo, né? Bem, hoje em dia, além da floresta amazônica, da Mata Atlântica que a gente falou, existem outros biomas aqui no Brasil. Só olhar para esse mapa aqui, né? Existem vários outros, a gente está vendo ali a Amazônia, a gente está vendo aí a Mata Atlântica, mas a gente também tem a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa também. São biomas muito conhecidos aqui do Brasil e que a gente também precisa estudar, né? Mas é claro que a gente tem que começar falando da maioral, não é mesmo? A floresta amazônica, ou floresta latifoliada equatorial, tem entre 45% e 50% da área total aqui do Brasil, embora ela venha sendo destruída nas últimas décadas, né? Lembrando sempre que a palavra latifoliada, viu, gente? Ela significa que as florestas, elas têm árvores com folhas mais largas, maiores, beleza? Então, explicado. Mais ou menos 10 a 20% da biomassa total da Amazônia
Amazônia já foi desmatada pelos seres humanos. Mesmo assim, ainda é muito pouco, né? Ela ainda é a formação vegetal mais importante do mundo, pegando não só a área aí do Brasil, que é onde fica a maior parte, e que inclusive politicamente a gente chama de Amazônia Legal, né? Mas ela também pega as áreas lá, ó, de países vizinhos, né? A chamada Amazônia Internacional. É o caso da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, Peru, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Toda essa área dos países vizinhos do Brasil fazem parte da chamada Amazônia Internacional. Essa floresta, gente, ela é heterogênea, né? Ou seja, ela tem milhares de espécies vegetais, inclusive muitas que nem foram classificadas ainda pela ciência, né? Ela também, gente, é perene, ou seja, ela é sempre verde, ela não perde as folhas no outono e no inverno, como são as árvores de climas mais temperados, climas mais frios, né? Fora aqui da Amazônia, né? Com uma mata que é densa, que é muito fechada, as plantas crescem muito próximas assim às outras e são muito comuns até mesmo aquelas plantas parasitas, né, que se unem ali umas às outras. Pessoal, quando a gente pensa em floresta amazônica, a gente já pensa naquelas características que a gente já sabe, né? Mas quando a gente analisa a floresta amazônica por dentro aí, entre aspas, a gente consegue dividir em 3 tipos de mata, viu, gente? Todas de acordo com a sua proximidade ou não aí dos rios. A mata de Igapó é aquela parte que fica mais pertinho do rio e que é o tempo todo encharcada pelas cheias fluviais. Ou seja, pelas cheias dos rios, né? As plantas dessa área, inclusive, elas são de menor porte, né? São higrófilas, beleza? Ou seja, elas são acostumadas com a água, né? É o caso aí da Vitória Régia, das orquídeas, das bromélias e outras aí, né? Bom, vindo um pouco mais para longe da margem dos rios, a gente encontra a mata de várzea, que é onde acontecem as inundações periódicas ao longo do ano. Uma hora está cheio, uma hora está seco. Entre as espécies que formam aí, né, a mata de várzea, elas são muito comuns aí a seringueira, a sumaúma e outras, né? E por fim, a gente tem aí, ó, a mata de terra firme. A gente também chama de Caeté, mas mata de terra firme é mais conhecido, né? Que é justamente a área que não é afetada pela inundação dos rios, né? Como é na várzea, como é no Igapó. Esse tipo de mata aí, gente, está presente na maior parte da floresta amazônica e tem aí umas espécies de planta, inclusive de porte bem alto, né? É o caso aí da castanheira, né? Temos também outros exemplos aí de espécies aí como o caucho, a quaruba, inclusive a quaruba chega aí a 60 metros de altura, o guaraná, bastante conhecido, né? E várias outras espécies. Pessoal, na verdade, a floresta amazônica, ela é assim um gigante tropical, né? São quase 6 milhões de quilômetros quadrados, incluindo as partes que são localizadas em outros países aí da América do Sul, né? Peru, Colômbia, enfim. Nela, na Amazônia, vive e se reproduzem mais de 1/3 das espécies existentes no planeta. É muita coisa, considerando aí toda a superfície terrestre, né? Bom, mas apesar dessa riqueza toda que a gente está vendo aí, o bioma Amazônia, ele também é muito frágil, né? Ao mesmo tempo, a floresta, ela vive inclusive do seu próprio material orgânico, no meio de um ambiente que é muito úmido, que tem chuvas abundantes, né? Ou seja, muita chuva nessas áreas aí. Qualquer ação de desmatamento pode causar danos aí irreversíveis. Por exemplo, os solos aí da Amazônia, né? Em geral, eles não são muito férteis, né? Latossolos, argissolos em geral, né? Que tem uma camada orgânica ali, ó, muito fininha, não são muito próprios para os plantios, por exemplo, né? Eles dependem basicamente das folhas, dos outros restos de vegetais que são depositados aí pela floresta, né? A folhinha cai da árvore e fica lá depositada e só isso já é, né, o suficiente para o ciclo continuar funcionando. É por isso que alguns estudiosos dizem por aí, né, que a floresta amazônica vive por si mesma. Curioso, né, não? Gente, essa aí foi a maioral, falamos sobre a maioral aí, a maior que temos, né? A Amazônia, a floresta aí muito importante dentro dos biomas do território brasileiro. Vamos estudar outros aqui pra frente, viu, pessoal? Mas por enquanto, a gente vai dar uma parada e a gente vai agora pro nosso Aplicando. Muito bem, pessoal, esse aqui é o Aplicando, aquele momento que vocês já conhecem, né, onde a gente exercita aí alguma
característica que nós estudamos aí na nossa aula de hoje, sempre com aquela busca de tentar exercitar os conhecimentos que a gente teve ao longo das nossas aulas aqui no Contraturno, beleza? Então, essa nossa atividade aqui, vou mostrar para vocês, é uma questão adaptada lá do site Brasil Escola, claro, né? E aí a gente tem para vocês o texto dela. A porção da vegetação da Amazônia, formada por terras elevadas, na qual não ocorre eventos de cheias significativas, é corretamente chamada de quê? Né? Letra A, mata de cocais. Letra B, mata de igapó. Letra C, mata de altitude. Ou letra D, mata de terra firme. Enquanto eu estou falando aqui, ó, já vão pensando qual é a resposta correta, viu, gente? Essa questão, ela está te perguntando qual é a característica mostrada aqui no texto, né, relacionada a uma das áreas, a um dos conjuntos que a gente estudou aqui na nossa aula sobre a Amazônia. Lembrando sempre que a Amazônia ela é uma coisa só, mas dentro dela a gente consegue fazer algumas diferenciações aí bem claras, né? Tanto com relação a espécies vegetais, quanto também a tipo de solo e várias outras coisas. Gente, enquanto eu falei aqui, deu tempo já para vocês pegarem a resposta, não é mesmo? Vou dar aí mais 5 segundos aí, ó. 5, mentira. Trolei, não vou dar 5 segundos. Vamos para a resposta. Quem respondeu, respondeu. A alternativa correta é essa daí, ó. Tchan! Letra D, mata de terra firme. Será que você acertou, pessoal? Se não, tá aí, a resposta correta é essa daí, né? O texto ele traz informações sobre uma área da região da Amazônia que fica mais afastada dos rios, né? E é exatamente as características da mata de terra firme. Lembrando que a várzea é aquela parte intermediária, né, que sofre aquele período da cheia e da seca dos rios. Vai ter um período do ano que ela vai estar encharcada, um período do ano que ela vai estar seca, e é assim que funciona a várzea. Já o igapó não, né? Seja na cheia ou na seca, as plantas ali sempre estão conectadas com a água, né? São as partes bem mais próximas ali dos rios aqui na Amazônia. Muito bem, pessoal. Esse aí foi o nosso Aplicando. Vamos agora às nossas considerações finais. Pessoal, nessa aula, que é parte de uma série, inclusive, sobre os biomas aqui do Brasil, que é importante a gente entender, né? O nosso país ele é muito grande e tem a presença aí, ó, de vários biomas, ou seja, conjuntos naturais que vão ter vários ecossistemas dentro deles, que são muito parecidos entre si. A gente estudou na aula de hoje, especificamente, sobre a floresta amazônica, né? Sobre a Amazônia, mas existem outros biomas que a gente vai estudar aqui pra frente, né? O Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa. Bom, gente, quando a gente fala de Amazônia, a gente verificou na nossa aula, né, que ela é, assim, o bioma mais comum aqui do Brasil. Pega uma área muito grande, tanto do Brasil, que a gente chama de Amazônia Legal, quanto dos países vizinhos aqui nossos, né? A chamada Amazônia Internacional. A gente também estudou, pessoal, que dentro aí do bioma amazônico, ele não é todo igual, né? Quando a gente olha por dentro, existem alguns estratos, né? Essa palavrinha que a gente chama estratos, partes, né, da floresta amazônica. É o caso aí da mata de igapó, como a gente estudou, a área mais próxima dos rios ali, onde aquelas árvores, aquelas plantas estão o tempo todo alagadas, né? Elas são acostumadas a isso. Não, lembrando sempre que as plantas são seres vivos também, né, gente? A gente também tem aí a mata de várzea, que ela é muito dinâmica, né? As árvores, as plantas dessas áreas ali, elas estão acostumadas a ter um período de cheia dos rios e um período de seca, né? O rio ele vai alagar e depois de um período do ano ele vai secar de novo, aquela terra fica toda exposta, né? Aquele solo fica todo exposto e as plantas estão acostumadas a isso, né? Nessa parte aí que a gente chama de várzea. E também tem a mata de terra firme, que são as áreas mais afastadas dos rios, né? Onde tem inclusive árvores bem grandonas, né? Gente, no fim das contas, é sobre isso. A Amazônia, o bioma de milhões, a maioral, a maior que temos, tudo pra gente. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Você pode saber mais lá no nosso canal do Contraturno Digital. Siga as redes sociais, se inscreva aí no canal e, principalmente, estude os materiais que vocês recebem por aí e também os materiais das escolas de vocês com os professores de geografia de vocês. Beleza? É sempre muito importante complementar os estudos de vocês. Ainda mais sobre o Brasil, né? Sobre o nosso país. Tchau, pessoal. Até a próxima.